Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós oramos, nós adoramos ao Senhor. Nós recebemos o milagre de Deus aqui nessa noite. É o momento agora de nós recebermos do Senhor uma palavra. Eu gostaria de convidar aqui nosso querido e amado Gideão, nosso irmão, em nome de Jesus. Vai trazer uma palavra aos nossos corações nessa noite mais uma vez. É um grande esforço, né? Gideão agora mora lá em Ribeirão das Neves. Glória a Deus. Estou muito feliz, né? Vocês estar lá naquele lugar. Nova vida, família, bênção pura de Deus. Um pouco triste, né? Vocês estão um pouco distante, mas sempre que der, vocês vão ficar conosco aqui, igual a sua esposa disse, que é da igreja ainda. Vocês estão olhando longe, igual o presbítero Zé Carlos, lá no Barreiro, mas você vê. E que eu tenho coragem para que Deus te abençoe com o carro, não sei como, veículo, carro, não é moto, mano. Moto é muito trem, capeta para mim, que é muito perigoso. Tem família, tem criança, você carrega sua mulher, seu filho dentro da moto. E acidentes eu vejo o dia inteiro. Tipo, para mim, moto, não, moto é coisa de Deus, não. Mas um carro, sim. Deus vai te dar um carro e vai abençoar. Você olha vindo aqui nas quintas, no domingo, não sei nenhum problema. Só descansa no Senhor. Amém? Só descansa. O tempo dele vai resolver tudo. Você não deve nem saber como é que você pagou esse carro, como é que vai ser esse carro. Deus aí vai honrar ele, Deus. Eu creio em nome de Jesus. Você tem duas mãos aqui para frente. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas. Senhor, eu te glorifico. Senhor, eu te exalto pela vida do nosso querido e amado cooperador Gideão. Um homem a qual meu Pai não mediu esforços para estar conosco nessa noite, para ministrar a tua palavra. Pai, enquanto ele ministra a tua palavra, continua, Pai, de encontro à casa dele, abençoando a sua esposa, abençoando a tua filha, abençoa, meu Pai, o trabalho dele, Senhor. Que cada dia mais o Senhor venha honrá-lo naquele lugar, prosperá-lo ali, Pai, de uma forma sobrenatural. Porque assim como José, meu Senhor, aonde José ia, ele era honrado, ele era abençoado, até mesmo dentro de uma prisão. Pai, em nome de Jesus, aonde Gideão estiver, Senhor, que o Senhor seja com ele. E que eu te peço nesse altar, hoje, meu Pai, nesse dia, a caminhada dele para casa é distante. E que eu te peço, Senhor, o Senhor é um Deus Jeová Jireh, um Deus que proverá, assim como o Senhor proveu para Abraão, Senhor, aquela ovelha ali no holocausto. Eu creio que o Senhor proverá, Senhor, para ele também um veículo, Senhor, porque grande é a chama que há no coração dele e da esposa dele por esse ministério. E é dessas pessoas, meu Pai, que nós temos que estar rodeados. É dessas pessoas como Gideão, Lucas, os demais irmãos aqui do louvor, né? O presbítero que não falha o culto, a missionária Edna, essas pessoas que nós temos que nos abraçar cada dia mais, são pessoas fiéis a esse ministério. Então que o Senhor Deus conceda a ele um veículo, Pai, e do melhor, do bom, para que ele possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, exaltar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai? Serão de Deus, eu creio que nos atingirá, em nome de Jesus. À vontade, entrega a Deus a Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Você que trouxe sua palavra, sua Bíblia, abre em Lucas 9, 23, amém?
Glória a Deus. Lucas, capítulo 9, no verso 23. Aleluia, santo é o teu nome. Lucas, capítulo 9, no verso 23. E quero reforçar para quem está assistindo em casa, e eu sei que muita gente entra no YouTube e sai rapidamente, Jesus está voltando. Aleluia. Se você sair do vídeo, você já está lembrando que Jesus está voltando. Oh, glória a forte. Lucas 9, 23. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, antes de estar lendo a palavra, Pai, a qual o Senhor me conduziu no coração. Sim, Pai, eu peço ao Senhor que venha falar com o teu povo nesta noite. Peço, Senhor, primeiramente todos os pecados. Limpa-me, Pai, purifica-me, como o salmista disse com os outros, para que eu seja puro, Pai. Para que a tua presença venha descer sobre mim, sobre esta casa, sobre todos que aqui estão. E cada um venha escutar o que o Senhor quer falar nesta noite. Eu sei que eu estudei, mas revela coisas novas em cima deste altar, para que o teu povo venha sentir a tua presença, para que o culto venha continuar. Aleluia! Está fluindo desde o início. E que eu não sei o que falar, mas o Senhor sabe. Opera, Pai, para que seja glorificado e honrado o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas 9, 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Aleluia. Podemos assentar nessa Glória noite. a Deus. Acredito que é um texto conhecido por muitos. E como o salmista Davi diz em Salmo 51, do 5 ao 10, aqui no verso 5 ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, e me faz conhecer a sabedoria. Purifica com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Aleluias. Se você é cristão, porque aqui só tem pessoas que são cristãos, não tem ninguém desviado, não tem ninguém de fora da casa. Se você é cristão, se você se considera cristão, você tem que ser como o salmista Davi. Aqui ele diz que ele foi formado em iniquidade e em pecado concebeu a mãe dele. Primeiramente, você tem que se sentir pecador todos os dias da sua vida. Se algum dia você acordar os olhos e dizer que você é perfeito, que você está se sentindo bem demais, tome cuidado. Porque nós temos que nos sentir fracos mesmo, porque quando nós nos sentimos fracos é porque a presença de Deus está aperfeiçoando em nós. Aleluias! Eu confesso que não tem sido dias tão fáceis, porque tribulações atrás de tribulações, mas Deus está comigo, está com você nessa causa. Aleluia! Assim como diz no verso de Mateus, se não me engano, Mateus 10, 28, que fala que quando nós estamos sobrecarregados com o nosso fardo, Deus vem com o nosso fardo que é leve, que é suave. Assim eu vim nesta noite confiando nessa palavra, porque não é fácil. Às vezes você está olhando e dizendo: Deus, eu que preciso de uma palavra nesta noite, mas eu vim aqui debaixo da obediência de Deus para trazer a palavra, porque Ele permitiu chegar até aqui. Então Ele vai falar da forma que Ele quer. E assim como o salmista diz, nós somos pecadores, nós já sabemos disso. Mas Jesus está dizendo nesta noite para mim e para você: aleluia, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente. Não é uma vez e pronto, não, é diariamente. Você deitou e dormiu, a cruz ficou encostada do lado, da conjectura. Mas quando você acorda, você tem que pegar a cruz de novo e seguir os passos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus passava por cidades e aldeias, em Lucas 13, 22 a 24, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aleluia. Deus. De acordo com a Bíblia, o tempo gasto com Deus é um tempo bem investido. E não é pecado não separar
isso. Mas quando não separamos um tempo do nosso dia para Deus, ficamos propícios a cair, a pecar, a sair da bênção. Eu estava ali conversando com Deus no ônibus, porque eu tenho andado muito cansado e ontem eu fui estudar durante a madrugada. Eu levantei 3 horas, assustado quando a alarme tocou, mas quando eu fui estudar eu estava tão cansado que eu abri a Bíblia e comecei a ler e dormir. Quando eu acordei assustado, já era 5h30 da manhã, eu fui estudando no ônibus, teve umas horas que eu pesquei, mas quando eu acordei eu voltei a estudar e fui pedindo Deus direção. E Deus estava falando comigo que é necessário nós renunciarmos à nossa carne e tirar um tempo para Deus. Quando eu falo tempo para Deus, não é um tempo de culto, não, porque o tempo de culto, você está aqui, você é obrigado a estar aqui, assim, na presença de Deus, você é obrigado a adorar, porque aqui é um tempo para isso. Mas quando Deus está falando de tirar do tempo para Deus, é fora da casa do Senhor. Não é só no seu quarto também, que você já sabe, mas é no serviço, é na rua. Isso já foi falado através da minha boca do altar, mas eu volto a repetir, porque Jesus está voltando e Ele está pedindo isso da igreja. Aleluia! Você está lá no serviço, ore em espírito, não importa. Se às vezes sua boca movimentar e a pessoa fica te olhando, achando que você é doido, não importa. O que importa é que você tem que estar quente. Porque o morno Deus vomita, você já sabe. Aleluia! Glória a Deus! Como o Lucas disse aqui na abertura do culto, é necessário voltarmos ao primeiro amor. Por que voltarmos ao primeiro amor? Porque quando nós aceitamos, nós tínhamos mais vontade. Mas agora nós ouvimos pregação atrás de pregação, louvor que traz palavras reveladas, mas nós continuamos pregando, vivendo de uma forma morna e achamos que estamos quentes, mas não estamos. É verdade. Aleluia. Quando nós não separamos o tempo para Deus, nós ficamos propícios a cair. Às vezes nós achamos, não, se vir a tentação eu não vou cair, não, eu estou de pé, eu estou firme, eu estou adorando, mas cuidado. O diabo, ele vem com um sapatinho de algodão. E o que ele mais ataca os crentes nos dias de hoje é a frieza. É a frieza espiritual, é achar que está tudo bem, mas às vezes não está. O mundo espiritual está tão, aleluia, ultimamente forte nos últimos dias, que lá na empresa, como eu disse na última vez que eu preguei, eles começaram a fazer oração do Pai Nosso, mas essa semana foi muito pesado. Hoje a nossa chefe lidera mais de 30 pessoas lá embaixo, começou até a chorar, que ela não estava aguentando pressão. Por causa de uma oração do Pai Nosso, ela entendeu, ela reconheceu que o mundo espiritual lá mudou. Essa semana, se eu não me engano, anteontem, um colega nosso de serviço novato teve um infarto, bateu a cabeça no chão. A empresa toda parou, começou todo mundo a ficar desesperado, o cara perdeu o pulso, perdeu o ar, morreu na nossa frente, porque você sem pulso, sem ar, você está morto. E nós começamos a ficar desesperados, correndo para cá, correndo para lá, ligando para SAMU, bombeiro, polícia, pedindo alguém para fazer massagem cardíaca, ninguém sabia fazer. Por fim, o menino conseguiu fazer uma massagem cardíaca enquanto o SAMU chegava. E naquilo bateu desespero, porque eu não conheço ele direito, mas é uma alma. É uma pessoa que estava caída ao chão. E depois vieram pessoas falando, nós estamos chorando, é claro, é uma alma. Eu não preciso de conhecer a pessoa, a gente tem que sentir a dor do outro, é negar a si mesmo. A gente precisa de olhar na aquele homem no chão, porque ele é um homem, ali sem ar, vocês tinham que ter que ser horrorosa, o rosto dele se transfigurou, aquele rosto que eu conhecia, mudou, ele estava com o olho virado, a boca aberta, salivando pela boca, engasgando com a saliva. Diz o menino lá do serviço que tem um conhecimento do curso que ele fez, que ele teve 6 paradas cardíacas na frente dele, ele voltava a respirar e parava. E começou a bater o desespero, e tinha pessoas até zombando, que eu fiquei sabendo depois, pessoas falando assim, a chefe já tinha falado, que se estivesse passando mal não precisava de mim, foi no médico e tal, nem sabe o que aconteceu. Nós descobrimos um menino que até fumou cigarro, mas ninguém sabe se ele tem alguma depressão, algum trauma de infância, ninguém quer saber disso. As pessoas só querem zombar, escarnecer ou deixar de lado. O menino tem diabetes, pressão alta. Os médicos chegaram lá desesperados e buscou para reanimar ele. Ele está até hoje em coma. Eu peço aos irmãos, eu vou parar a pregação rapidamente, porque a gente tem que orar. Eles estão orando, eu estou orando. Na hora que eu estava ali, eu não tive vergonha, eu senti na mão e comecei a orar. Eu comecei a orar porque se nós somos crentes, nós temos que demonstrar com as nossas práticas. Eu comecei a orar, eu peço a você que feche os seus olhos nessa noite, quem sentir ficar de pé, quem sentir ficar sentado, mas que seja com reverência, com temor e com fé. Espírito Santo de Deus, o nome dele é Luciano. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa noite porque o Senhor está aqui, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai, para te encontrar o Luciano, Senhor, aquele ao qual
curado, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. E muitas coisas têm acontecido. A pastora Luzia falou sobre passar mal. Tem muita gente passando mal lá no serviço, inclusive a nossa chefe hoje chorando, falando assim, que o hospital estava pesado. Eu não sei se ela é cristã ou não, mas ela entendeu que tinha, ela entendeu que tem um Deus no céu, ela entendeu que Deus precisa proteger o nosso time, por isso que ela colocou a oração do Pai Nosso todos os dias, falou para as pessoas orarem. E muitas pessoas passando mal, o outro passou mal, o nosso serviço já tinha passado mal, a pressão dele estava 18, não sei o quê. Hoje passou mal outro menino também, pressão alta. Eu estava no serviço hoje, na barriga dele começou a doer alguns dias, e eu pensei na minha mente, Senhor, será que a Tara está passando mal também? Na hora do almoço, ele me ligou e falou que ela estava passando mal também, com dor de barriga, mas já está queimado, repreendido, eu já peguei um pouquinho da água, na fé, e vai alcançar a minha família, já aconteceu em nome de Jesus. Mas vamos voltar aqui à palavra. É necessário que nós venhamos tirar o tempo para Deus, porque senão nós ficamos propícios a cair, ficamos frios, mornos, sem sal, a nossa luz fica apagada, fica aquela luz piscando, quase queimando. Já que quando uma luz está quase queimando, que ela fica piscando à toa. Às vezes nós estamos assim, nós não podemos deixar isso acontecer, aleluias. Apocalipse 3, 15 a 16 diz: conheça as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos. Se eu ou alguém tiver um prato de feijoada, pastora Lucília, alguns de vocês, todos vocês, se alguém vier com um prato de feijoada, imagina aquele prato que você mais preferido. Mas eu dou exemplo de feijoada, que a maioria das pessoas gosta de feijoada, ou tropeiro, ou um estrogonofe. Se a pessoa te der um prato bem temperado, gostoso, do jeito que você gosta, pode ser um cozinheiro mais conhecido do mundo, mas se o prato que ele te apresentar estiver estragado, você vai vomitar, você vai passar mal. Assim é Deus conosco. Nós podemos ter status. Alguém pode olhar lá e falar: nossa, mas você louva na igreja de um jeito, você prega na igreja de um jeito, aleluia, mas se a nossa comida interior estiver estragada, Deus não recebe, ele vomita. É isso que está querendo dizer aqui sobre o frio quente. Eu dei um exemplo aqui. Nós podemos, eu falo sobre o exemplo de cozinheiro, que vem na minha mente, mas é como se fosse uma pessoa que, aleluia, estivesse entregando uma adoração a Deus. O prato significa a adoração, e o cozinheiro significa nós. Nós podemos ter status lá fora, dentro da igreja, onde que for, mas se a nossa adoração não estiver sendo sincera, aleluia, Deus vomita. Porque a comida tem que ser essência para Deus, aleluia. A nossa adoração tem que trazer, aleluia, cheiros suaves nas narinas do Senhor. Aleluia. E para a nossa adoração chegar ao trono do Senhor, como diz em João 4:23, que está chegando o tempo que Ele está buscando os verdadeiros adoradores, e o tempo já chegou. A nossa adoração para ser verdadeira, nós temos que negar a nós mesmos. Verdade. Essa passagem tem profundas implicações para os crentes hoje. Para seguir Jesus, devemos estar dispostos a negar nós mesmos, tomar nossa cruz diariamente e seguir os passos de Jesus. A questão do diariamente implica em diversos fatores, situações diferentes, mas que todo dia temos que acordar, ir no nosso íntimo e pegar a nossa cruz. Aleluia. É um exemplo aqui que às vezes nós estamos na nossa situação de estresse, de raiva. Nós queremos pegar uma pessoa de porrada que nos estressou, queremos até xingar no palavrão. Aleluia. Mas aí a gente tem que lembrar, Lucas 9:23, eu nego a mim mesmo, eu nego a minha vontade de esganar o fulano, eu nego a minha vontade de pecar, aleluia. Pego a minha cruz e sigo Jesus. Aleluia. Eu vou, por exemplo, na área sexual, o inimigo tem atuado muito de várias formas, tanto o homem quanto a mulher, diversas formas, tanto solteiro, tanto namorando, como casado, como de todas as formas, adulto, criança. O inimigo tem feito de tudo para destruir família, nós sabemos disso. Ele vem com pratos bonitos, pessoas com elogios, que nós venhamos negar a nós mesmos. Aleluia. Porque os pratos do inimigo, ele sabe o que você gosta, aleluia. Ele sabe as características que você gosta, aleluia. Ele coloca prato que ele sabe que você gosta, ele vai colocar um prato que você não gosta, aleluia. Mas nós temos que lembrar, Lucas 9:23, eu nego a mim mesmo, eu pego a minha cruz e sigo a Jesus, aleluia. E outras tentações,
jogos, vícios, etc. Tantas tentações que não dá para detalhar, até porque não dá para nossa mente raciocinar tantas tentações que o inimigo coloca, mas nós temos que lembrar. Lucas 9, 23 é um dos versículos mais desafiadores e inspiradores do Novo Testamento. Sabe por que ele é um dos versículos mais desafiadores? Quase você não ouve pregando aí fora mais hoje. Teve uma certa congregação que a minha esposa me levou quando nós saímos naquele tempo que todos nós conhecemos, que nós congregamos também. De parente preto e tal, nada contra. Mas ali eu nunca vi falando sobre negar nós mesmos, que Jesus está voltando, só vi falando sobre vitória, sobre que Deus tem momentos que a gente está passando por momentos que parece que a gente está derrotado, mas nós vamos alcançar a vitória. Tudo bem, nós vamos alcançar a vitória, mas nós não podemos esquecer que Jesus está voltando, que há luta. Aleluia! Muita gente está fraca neste mundo, dentro das igrejas, com a cabeça fraca, desviando por qualquer coisa, porque esqueceu que nós teremos lutas e aflições, mas a nossa perna, o nosso pé, o nosso corpo por inteiro tem que estar firmado na rocha. Aleluia! Firmado sobre a areia, qualquer provação, aleluia. Santo, santo é o Tomemos como exemplo o Jó, que aleluia não fez nada, aleluia, foi o Deus que deu permissão para o diabo, que ele pediu para tocar na vida de Jó, porque ele falou para o Deus que Jó só servia a Deus, porque ele tinha tudo. Mas o diabo foi lá, tocou, e resumindo, todos conhecem a história, Deus honrou um dobro na vida de Jó. É por isso que nós temos que entender, renuncia, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga Jesus. Aleluia! Porque a vitória vai vir, não é só aqui na terra não, mas é lá no céu. Não se assuste, porque muitas provações virão na terra, porque os dias estão se estreitando, estão sendo abreviados, aleluia. Espírito Santo de Deus, fica à vontade. Aleluia, aleluia, Jesus. Vamos ficar exaltados no teu nome. Mateus 22, 36 a 40, diz assim: Mestre, um dos discípulos viram para Jesus e disse: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus acima de todas as coisas, se não me dedico a Ele, se eu não me entrego a Ele? Meu Deus, é forte. Quantos que estão dentro da igreja dizendo eu amo a Deus, mas e o tempo? E a dedicação? É por inteiro ou pela metade? Até porque nós mesmos, se nós formos pedir, se alguém for nos abençoar, falar, vou te dar o carro, mas está faltando a roda, está faltando um volante, é só isso aí. Você não vai querer, você vai falar, não, mas eu vou ter que gastar, porque tem dinheiro. Quantos de nós sabemos que nós temos os nossos relacionamentos, Lucas, Manuel Jaiane, a Edna, a missionária Edna, o pastor Matoré, tantas pessoas aqui que têm relacionamento que sabem dizer que se nós temos o nosso cônjuge, tanto homem quanto mulher, se tiver pela metade de entrega para conosco, nós não queremos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fosse uma pessoa que desse a financeira dentro de casa, mantesse tudo, mas fosse um homem que traz a mulher, ela não ia querer, porque era pela metade. Mas vamos supor que eu não traísse, mas deixasse as coisas faltarem em casa, aí ela não ia querer. Por quê? Porque está faltando uma coisa que faz parte para manter o equilíbrio. É assim mesmo com Deus também. Deus não quer ninguém pela metade. Eu vou ser fiel nisso aqui, mas aqui não, porque não, isso aqui está certo. Não. É fiel por inteiro ou não é? É isso que Deus quer de nós. Aleluia! Deus mesmo, eu vou repetir, não importa, é Deus que está mandando. Glória! Lucas 9, 23. Negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga Jesus. Aleluia! Porque a porta é estreita. Então nós temos que entender, se a porta é estreita, nós temos que mudar muito. Não adianta nós pensarmos que nós estamos perfeitos, não, porque todo dia você tem que pedir a Deus, a sua oração tem que ser essa também. No meio da sua oração, durante os dias, coloque isso na sua oração. Deus, o Senhor quer que eu mude. Peça suas bênçãos, peça para Deus te fortalecer, mas peça a Deus, o Senhor quer que eu mude. É no meu modo de falar, é no meu modo de vestir. Eu estou zoando demais, o que é, Senhor, que o Senhor quer que eu mude? Senhor, eu tenho que abrir mais a minha boca para falar do teu evangelho. Mas se eu falar, o fulano vai. Não. Paulo, ele sabia pregar para cada tipo de povo. Pensa a Deus estratégias. Estão falando com um cara que fala mano, isso, aquilo, você pode usar uma gíria, você
usar um palavrão com respeito, porque isso você ganha uma alma, porque ele vai entender que você vai estar ali no mundo dele, mas falando sobre Jesus. Você vai pregar para uma criança, fala manso. Você vai pregar para uma pessoa de mais idade, às vezes ela não estuda direito, você tem que ter paciência. Você vai pregar para uma pessoa desviada, você às vezes tem que ir só com cajado, você tem que pedir Deus direção, porque às vezes a pessoa teve um trauma e você tem que saber pregar. É só pedir Deus, o Espírito Santo de Deus direção. Aleluia. Glória a Deus. E esse é um chamado radical a uma vida de discipulado genuíno, negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir Jesus. São ações que exigem coragem, fé e perseverança. Se você for crente medroso e falar, mas eu não vou, porque, mas e se acontecer isso? Não. Deus não quer ninguém medroso, não, é corajoso. Deus quer gente corajosa. Quando ele fala assim, aquele que se envergonhar de mim, está falando dos medrosos. Quando ele fala dos tímidos não herdarão o reino do céu, ele não está falando daquela pessoa que tem timidez de falar no microfone. Não. Se você for estudar a fundo, a tradução é sobre a pessoa que não tem coragem, é sobre a pessoa que tem medo que tem vergonha de falar que segue Jesus, que tem vergonha de abrir a sua boca, de cantar uma canção baixinho no serviço. É aquela pessoa que tem vergonha de que as pessoas saibam que ela é crente. Esses não entrarão no reino do céu. Negar a si mesmo. A primeira parte do versículo é um chamado à renúncia. Negue-se a si mesmo. Significa colocar de lado os nossos desejos egoístas e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, aí nós podemos dizer que nós amamos a Deus, porque é na prática. Diz a egoísta, falar até papagaio fala, eu quero ver a prova. Jesus olhando para nós nessa terra e está falando, falar até papagaio fala, eu quero ver prova. Porque tinha fariseus, escribas, sacerdotes, tudo que falavam da lei de trás para frente. Paulo, antes de se converter, sabia toda a lei, mas não tinha prática. Meu Deus, é foda. Outros sacerdotes sabiam a Bíblia de cabo a rabo, sabiam estudos de Torá e tantas outras coisas que a gente não tem conhecimento. Mas Jesus estava falando mais do amor, sobre a prática de negar a si mesmo. Eles estavam perseguindo Jesus porque ele estava curando o sábado, porque ele estava fazendo isso e aquilo, mas não estavam entendendo que as pessoas estavam precisando de cura, não estavam entendendo que as pessoas estavam precisando de libertação. Deus não quer saber o quanto você sabe, mas Ele quer saber o quanto você está praticando, o quanto você está adicionando na vida do seu irmão. Você está cheio, quanto de óleo você tem derramado na cabeça dos outros? O óleo está sendo só para você ou está sendo para as pessoas que estão aleluia! Quando fala de negar a si mesmo, é a nossa vontade. Nós temos que negar, às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, queremos correr atrás dos nossos benefícios, temos que correr sim, mas às vezes nós temos que deixar a nossa vontade de lado e ir lá pregar para alguém, ajudar alguém. Às vezes você está ali querendo comer um hambúrguer, eu estou dando um exemplo, mas ali tem uma pessoa do seu lado passando fome, Deus está falando, ó, deixa de comer hoje, abençoa aquela vida. Porque quando você abençoa aquela vida que está passando fome, uma necessidade, ou uma ansiedade, ou uma depressão, você está ajudando a Deus. Sabe, porque quando ele fala assim, ó, a pessoa chega assim lá no dia do juízo final e fala assim, Senhor, abre minha porta porque eu preguei no teu nome, eu fiz isso e aquilo. Ele fala, não os conheço. E ele fala assim, que eu tive fome, tive sede, você não me deu de beber, não me deu de comer. Ele está falando das pessoas da terra. Porque Jesus, ele na terra, ele é simbolizado pelas pessoas que necessitam da palavra, que necessitam da fonte. Aleluia! Se nós dizemos que nós somos discípulos de Deus, nós temos que negar a nós mesmos. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos que tomar a nossa cruz diariamente. Glória a Deus! A segunda parte do versículo nos chama a tomar a nossa cruz diariamente. A cruz, na época de Jesus, era um símbolo de morte e sofrimento, mas também é um símbolo poderoso de redenção e amor sacrificial. Tomar a nossa cruz significa estar disposto a sofrer e enfrentar dificuldades por causa de Cristo. Em Lucas 14, 27, Jesus diz: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se eu e você não negamos a nós mesmos e não carregamos a nossa cruz, não podemos ser discípulos, não podemos entrar na porta estreita. Essa é uma palavra forte, é uma palavra que nós temos que levar com seriedade. Glória a Deus, Senhor. Maravilhoso. Lucas 14, do 27 a 35, eu estava lendo no ônibus, é tão bonito. Essa explicação, esse texto do completo. Então nós temos que carregar a nossa cruz, tomar a nossa cruz diariamente, implica em viver uma vida de disciplina espiritual, rejeitando o pecado e buscando a santidade.
significa aceitar os desafios e adversidades que surgem em nossa caminhada. Às vezes nós não entendemos, igual eu não estou entendendo tanta luta, tanta provação, mas eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para crer que o Senhor está na minha vida, eu estou aqui para entender que porque se Ele ressuscitou Lázaro, Ele pode ressuscitar os nossos sonhos. Se Ele fez tantos prodígios na terra de cura, libertação, milagre, ressuscitou no terceiro dia, ressuscitou Lázaro no quarto, aleluia, isso que Ele não pode fazer na minha e na sua vida. Tantas coisas que Ele já fez na nossa vida que nós podemos trazer na nossa memória agora. Não fique com a memória tão fraca que você pode lembrar de cura, você pode lembrar de prosperidade que Ele te trouxe, você pode lembrar de porta aberta. Se Ele fez tudo isso, Ele vai continuar fazendo. É por isso que eu não paro, é por isso que meus pés estão na rocha. Mas eu lembro sempre daquele versículo, aquele que está de pé, que não te vai não cai. É por isso que Jesus está falando comigo diariamente, não negue a si mesmo como essa coisa siga. Diminua aqui nessa situação, faça mais aqui nessa situação, comece a concentrar. Porque às vezes a gente se distrai com o ambiente do serviço, a gente se distrai com o ambiente das amizades, e esquece que tem almas ali precisando de ouvir uma palavra do Senhor, então nós temos que ficar mais calados, às vezes começando trocando uma ideia, mas eu sempre estar com os olhos espirituais atentos, para que no momento certo nós venhamos pegar a estratégia do Espírito Santo de Deus nos dar e falar. É verdade. Porque não pense em você que você vai subir para o céu sem fazer um mídia na terra, não. É fácil não, mas se você não fizer o índice de Deus na terra, não pensa não, porque você acha que é só que eu aceitei Jesus, encostei, Deus me dá força e tal, eu encostei pensando só em si mesmo, que você vai subir, não vai não. Porque tem gente necessitada, tem gente precisando de cura, Deus não está estendendo os dias na terra, porque tem almas que precisam ser salvas, e nós temos o Evangelho, nós temos a cura, nós temos a libertação, tudo aqui na palma das nossas mãos, é só você ter crer, é só você crer e ter fé. Porque Deus já nos deu autoridade na palavra para pisar sobre serpentes, escorpiões, expulsar demônios. Ele falou que se nós tivéssemos fé, nós falaríamos para esse monte sair deste lugar e para o outro. Ele ria. O problema é que nós não temos fé, o problema é que nós não buscamos, o problema é que nós não renunciamos, e o Espírito Santo de Deus está falando. Renuncia a si mesmo. Às vezes renunciar a si mesmo é difícil, porque a nossa carne grita, a nossa carne não quer orar, não quer jejuar, a nossa carne não quer vir para a igreja, mas nós temos que negar a si mesmo. Eu não quero ir no culto na quinta-feira, mas eu vou negar a mim mesmo e vou ir. Eu não quero negar a palavra, porque eu estou passando por isso e aquilo, mas eu vou ir, porque é para a glória de Deus. Eu não quero estar ali no ambiente de adoração, eu quero cultuar dentro de casa, mas eu vou negar a mim mesmo e vou ir, porque as bênçãos de Deus vão me alcançar. É esse o pensamento que você tem que ter. Glória a Deus. Tornar a sua luz. Você não precisa de uma dose de tequila, de uma dose de cachaça, de um trago de maconha, de uma cocaína para enfrentar os desafios, não. Você tem a presença do Espírito Santo, como diz a palavra, não embriaguemos com vinho, mas embriaguemos com o Espírito Santo. Embriaguemos com o Espírito Santo, que eu quero ver se você vai falar. Eu te penso que você está fraco. Você pode estar fraco hoje, mas amanhã você vai estar forte. Você pode estar fraco agora, mas daqui 10 minutos você está orando. Aleluia! Glória a Deus! Carrega a sua cruz, enfrenta os desafios. Aleluia, essa vitória é certa. A terceira parte do versículo diz que nós temos que seguir Jesus. Seguir Jesus significa imitar o seu exemplo. Viver segundo os seus ensinamentos e caminhar no que ele nos mostra. João 8:12 diz, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir Jesus é um chamado a viver em obediência à fidelidade. Ele quer isso de nós, negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir os passos dele. O que é seguir? É seguir o exemplo que ele foi na terra. Ele foi exemplo de humildade, nós temos que ser humildes. Ele foi exemplo de fazer milagre a todo momento, nós temos que estar pedir a Deus para que nós venhamos operar milagres no nome dele. Ele foi exemplo de muitas coisas para nós. O maior exemplo que ele deixou, que toda vez que ele ia fazer a obra, como eu disse da outra vez, ele sempre voltava para o monte e orava, pedindo a Deus forças para caminhar. Eu estou falando assim dentro da conjuntura, eu não falo que Jesus orava nos textos assim, mas eu imagino que ele falava: Deus, estou aqui. Ele era Deus, mas ele se fez como carne, então ele se colocou como exemplo para nós. Deus, eu estou aqui, me ajude a vencer no dia de amanhã, me ajude a deitar no travesseiro hoje à noite, conseguir dormir. Eu acredito que de manhã ele levantava e pedia a Deus a condução daquele dia. Nós temos que fazer isso.
Nós temos que negar a nossa vontade e seguir Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Seguir Jesus também significa ter uma vida de amor e serviço. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Como eu disse sobre aquele menino que passou mal, morreu por alguns minutos. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se nós não fazemos nada em situações dessas, diversas situações, como que eu posso dizer que eu amo o próximo? Assim como eu falei no início, como que eu posso dizer que eu amo a Deus acima de todas as coisas se eu não me entrego dele? Está conectado também com a amor ao próximo. Se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus. Porque somos os fundamentos que ele mais frisa, de amar a Deus acima de todas as coisas, é amar o próximo. Sabe o que é amar o próximo? É se colocar no lugar dele. Às vezes nós olhamos, não, eu estou santo, por causa desses simples. Aí às vezes nós esquecemos de julgamos o outro Deus, nossa, cara, aquele cara ele para de fumar, aquele cara ele para de tirar isso. Você lembra como você era no mundo? Você lembra o tanto que você fumava, o tanto que você cheirava, o tanto que você bebia, o tanto de merda que você já fez na vida, o tanto que você decepcionou seus pais? Será que nós esquecemos disso? Será que nós esquecemos que o outro é ser humano igual nós, às vezes a situação é diferente, às vezes a teimosia é diferente, mas o amor de Deus também está sobre ele? Então nós temos que amar o próximo como nós mesmos, Deus as todas as coisas, mas nós temos que demonstrar isso na prática. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, responsabilidade, perseverança, fé, creia, vai dar tudo certo. Perseverança, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não desista no meio do caminho, não. Se você quer a bênção completa do Senhor, se deve completamente sem desistir. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes nós não entendemos o cenário, mas Deus está na frente de tudo. E no fim venhamos a seguir Jesus como exemplo. Não venhamos ter Jesus na nossa vida só como um amuleto, não só como proteção, não só como forças para nós, não, mas como exemplo. Para que nós venhamos trazer almas por meio de Deus. E assim eu finalizo essa pregação esta noite. Aleluia. Espero que os irmãos tenham entendido o que o Senhor falou. Coloque sobre seus pés. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esta noite, por esse culto, pelo ar que nós respiramos. Muitos de nós temos passado tribulações diferentes um do outro. Às vezes uns entendem, outros não entendem. Outros até podem estar falando tranquilo, podem estar falando, não estou passando por tribulação assim não. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que venha tocar na nossa vida, para que se tiver alguém disperso, se tiver alguém que às vezes está passando por uma tribulação, uma perseguição, o Senhor vem, às vezes, não estou falando para tocar com uma opção não, mas às vezes incomodar a pessoa, às vezes que seja uma perseguição, eu falo até mesmo para mim, para que nós venhamos entender que o Evangelho do Senhor tem que haver alguma luta, alguma tribulação, porque o Evangelho que está tudo suave, está tudo tranquilo, é Evangelho falso. É, Deus. Quem é de palavra sabe que essa oração está sendo feita com sinceridade, não é maldição não. Mas eu peço ao Senhor que venha trazer, Pai, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, responsabilidades. Porque para que nós venhamos entender que o Evangelho não é brincadeira, não é só para nós mesmos, não é só para nós sugarmos, mas é para nós abençoarmos. Primeiramente eu falo para mim que o Senhor venha mudar a minha mente e o meu coração, e venha mudar a mente e o coração de cada um que aqui está, para que venha trazer maturidade, porque o Senhor está voltando. Eu repito, o Senhor está voltando, não esqueça isso. Então leve o Evangelho a sério, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e sigam para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o horário, essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.